Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer este gráfico de velocímetro. Esse gráfico ele é um pouco mais simples, você não vai precisar utilizar os conceitos de seno e cosseno, mas somente com combinações de gráfico mesmo, ok pessoal? E lembrando que esse modelo vai estar disponível para download em nosso site e o link vai estar na descrição desse vídeo. E se você gosta de conteúdos para aprender Excel e dominar essa ferramenta, eu vou convidar você também a conhecer a página do nosso curso de Excel completo, ok? Bora pro vídeo. Então, vindo aqui para a nossa planilha, eu dividi o nosso gráfico em três partes. Eu tenho a informação do gráfico, que é onde vai representar os valores para ruim, baixo, regular, bom e oculto. E aqui eu tenho a minha escala e eu tenho o indicador. No gráfico, neste caso, eu estou trabalhando com 100 pontos. Então, eu tenho 20 pontos iniciais, vai ser ruim, mais 30 pontos, ou seja, de 20 a 50 seria baixo, depois regular, e o bom seria os 20 últimos pontos, ou seja, de 80 a 100. Eu preciso ter essa informação de oculto, que nada mais é do que a somatória dos valores que estão aqui acima. Então aqui eu tenho 100 pontos para ficar oculto na parte de baixo do meu gráfico. A hora que nós plotarmos isso aqui no gráfico vai ficar mais fácil para entender. Então eu vou selecionar aqui desde o ruim até essa opção de oculto, não pego o total, ok? Vem até aqui oculto e vou vir aqui em inserir. Em inserir, eu vou para a opção de gráficos e aqui na área de gráfico eu vou escolher o gráfico de rosca. E aqui eu tenho então o nosso gráfico de rosca. No gráfico de rosca, observe que essa parte maior aqui em azul, ela é referente ao valor oculto, que seria aqueles 100 pontos que estão aqui. Eu preciso que esse valor fique aqui na parte de baixo para que eu possa ocultar ele. Para fazer isso, eu posso selecionar com o botão direito aqui e clicar em formatar série de dados. E aqui na formatação da série de dados, eu vou vir aqui na opção do gráfico, da série, opção da série, e no ângulo da primeira fatia eu vou mudar de 0 para 270 graus. Vou dar um Enter e agora observe que essa parte aqui veio para baixo, porque ela pode ficar oculta, e aqui eu vou ter as posições então de acordo com esses valores de ruim até bom. É eu adicionar a minha escala ao meu gráfico. A escala ela é opcional, você pode montar um gráfico de velocímetro com escala ou sem escala. Nesse caso a gente vai mostrar o completo, que é com escala. Para adicionar aqui uma série a esse gráfico da escala, eu vou selecionar aqui com o botão direito na minha área do gráfico e vou vir aqui em selecionar dados. Vou adicionar uma nova série, o nome da série pode ser aqui esse nome de escala mesmo, e aqui os valores das séries eu vou pegar desde 10 até o valor de 100, ok? Vou dar um Enter, confirmar e vou dar um OK. E mais um OK aqui. Então agora observe que eu tenho uma rosca interna representando aqueles valores e uma rosca por fora aqui que vai representar o meu gráfico de escala. Agora, para ficar um pouco mais visual, selecionando aqui o meu gráfico, eu vou vir aqui na opção de Design. Aqui em Design eu vou vir aqui em Alterar Cores e eu vou trabalhar com uma escala, uma paleta aqui monocromática e eu vou escolher nesse caso a monocromática cinza para dar esse efeito de degradê aqui na minha escala por fora, certo? Então aqui eu trabalhei com a escala cinza e essa parte de baixo eu preciso ocultar. Para ocultar nesse gráfico de rosca, eu vou dar 2 cliques nessa parte cinza aqui inferior, damos 2 cliques, e aqui com a opção de mais formatação do gráfico estando exibida, eu já consigo enxergar aqui que no preenchimento eu posso optar por sem preenchimento e ela fica oculta. Posso fazer a mesma coisa nessa rosca interna, eu dou 2 cliques aqui, nessa parte inferior, e agora eu venho aqui e opto para sem preenchimento. Opa, sem preenchimento. Agora eu só vou colorir o que é referente à escala de ruim, bom, regular. Para fazer isso eu seleciono esse primeiro item, vou marcar como preenchimento sólido e vou escolher a cor aqui de vermelho. A segunda área que nós vamos deixar sólido na cor laranja. A próxima vai ser sólido na cor amarela e a última sólido na cor verde. Então aqui eu tenho a escala do meu gráfico e por dentro eu tenho esse indicador. Eu vou selecionar essa parte externa e vou vir aqui na opção da série e aqui eu posso também alterar o tamanho do orifício da rosca para que essa área fique um pouco mais alta. Olha só, eu vou alterar esse percentual e ele vai dando uma dimensão diferente ali para o meu gráfico. Acho que aqui está um tamanho legal, aqui está um tamanho legal para o gráfico. E agora só falta nós criarmos aqui o ponteiro. Para criar o ponteiro, esse indicador, eu vou trabalhar com esses dados. E aqui eu tenho que informar qual que é a posição que eu quero, ou seja, se eu quero que esteja a 50 pontos, a 20 pontos, eu vou deixar aqui com 25 pontos para a gente plotar no gráfico primeiramente.
Essa informação do ponteiro diz respeito somente à largura da seta do ponteiro que vai estar representando aqui no meu gráfico. Esse balanceador, ele faz o quê? Ele pega o total de pontos que tem no meu gráfico, que no caso são 200 pontos, onde 100 está oculto na parte de baixo e 100 essa representação na parte de cima. E eu vou subtrair a posição, né, de menos 25, nesse caso que eu estou fazendo essa plotagem, menos a largura do meu indicador. E aí eu vou ter esse valor de 173, que seria a quantidade que vai ficar aqui abaixo. A gente vai entender novamente isso quando plotar. Então, para plotar, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em selecionar dados e vou adicionar uma nova série. Essa série, eu vou dar o nome dela de indicador, selecionando aqui, e os valores, eu vou selecionar o valor e vou pegar os valores desde aqui do valor, o ponteiro e o balancear. Não pego esse total, ok? Vou dar um Enter e vou confirmar com OK. Observe que a planilha ela fez um gráfico de rosca aqui por fora, agora como se fosse uma nova série. O que eu tenho que fazer? Selecionando essa rosca, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou vir na opção aqui de alterar tipo de gráfico. Aqui na opção de alterar tipo de gráfico, ele já trouxe para mim na parte de combinação de gráficos, onde eu posso definir um tipo de gráfico para cada uma das séries. Nesse caso, eu vou pegar o indicador e vou selecionar ele como gráfico de pizza. E, agora é importante, eu preciso colocar isso aqui como um eixo secundário. Vou marcar como eixo secundário e vou dar um OK. Observe que o gráfico está sobrepondo, né, o meu gráfico que está atrás, e eu preciso fazer aquele mesmo ajuste de deslocamento de 270 graus para os gráficos ficarem coerentes um com o outro. Então eu vou selecionar aqui a opção de série, tá? E vou mudar aqui também para 270 graus. Vou dar um Enter. E agora basta simplesmente eu ocultar essa área que eu não vou utilizar e deixar somente essa área aqui, que é mais fina, que é a área do ponteiro. Porém, como ele está com uma área muito fina, porque a representação dele é somente 2, eu vou aumentar aqui para 10, só para nós podermos selecionar ele ali. Ó. Aumentei um pouco, seleciono agora somente ele e vou formatar ele aqui numa cor de preenchimento sólido, uma cor preta. Olha só. E as demais áreas, que seria essa área aqui, eu vou deixar sem preenchimento. Opa, sem preenchimento. E a borda sem linha. E a mesma coisa eu faço com essa outra área aqui. Sem preenchimento e a borda sem linha. E agora eu posso voltar a largura do meu ponteiro para 1 ou para 2, como você achar melhor. Olha só, 2 acho que fica um pouco melhor para enxergar. E aqui então já tem a representação do valor de 25. Se eu mudar de 25 para 30, olha só, ele já está navegando ali no meu gráfico de velocidade. E o 100 seria o máximo, né? 80, olha só, ele fica navegando. Aqui eu posso personalizar agora, já que eu deixei como fórmula, eu posso personalizar quantos pontos eu quero para ruim, quantos que eu quero para baixo, para bom, né? No caso aqui vamos por 20 e para regular 30. Observe que ele está dimensionando essas cores que estão abaixo, que são a representação do indicador seu. E você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. Um outro ponto legal seria nós adicionarmos o nosso rótulo aqui a essa nossa escala. Para fazer isso, eu preciso selecionar o gráfico ali de escala. Porém, como eu tenho o gráfico acima, né, que está sobrepondo ele, eu não consigo selecionar ele com o mouse, mas eu posso somente selecionar essa primeira opção, que é o gráfico que está disponível aqui, e com o atalho Ctrl para cima, eu vou selecionando os outros elementos do gráfico. Olha só. Estou apertando o Ctrl para cima até eu chegar no gráfico de escala. Olha aqui, agora eu cheguei no meu gráfico da escala. Aqui agora eu posso vir na opção de mais. Eu vou remover aqui o título e vou remover essa legenda e vou vir aqui em rótulo. Vou adicionar o rótulo e olha só que ele carregou o valor do rótulo, porém ele trouxe esses valores, 10, 10, 10, que é o tamanho de cada um dos itens da escala. Eu gostaria que mostrasse esse valor de rótulo, 10, 20, 30 e assim por diante. Para fazer isso eu posso vir aqui ainda no rótulo de dados, em mais opções, vou selecionar aqui as opções do rótulo, vou vir aqui em opções de rótulo, vou ocultar o valor e vou selecionar essa opção, valor a partir das células. Seleciono, ele vai dar uma caixa aqui de seleção para mim, eu vou selecionar agora os valores do rótulo. Seleciono todo esse intervalo, vou dar um Enter, esse 0 ele fica para pegar a parte inferior e a partir do 10 ele vai pegar o primeiro valor aqui, vamos dar um OK, olha só. Ficou aqui o 0 na parte inferior, eu posso até apagar, seleciono e deleto, e aí fica a minha escala, 10, 20, 30, 40 e assim por diante, a minha escala marcada. Eu ainda poderia arrastar esse valor para fora, se você quiser deixar aqui, ou se quiser deixar bem nessa interseção também aqui de um para o outro. Observe também que ele ficou uma linha demarcando aqui desde o valor até a área do gráfico, eu consigo selecionar e vim aqui também na opção de formatação e pedir para mostrar, desmarcar essa opção, né, de mostrar linha de preenchimento, e ele vai ocultar essa linha.
e aí a gente pode ir posicionando os nossos rótulos. E aqui então eu tenho o meu gráfico de velocímetro agora com uma escala por fora. Eu poderia alterar aqui o valor e ele vai navegar para dentro do gráfico. Imagine que você tem agora que aplicar esse gráfico a um dashboard ou alguma outra área da planilha. Você não precisa levar todos esses valores. Eu posso simplesmente pegar esse gráfico, eu vou recortar ele aqui com o Ctrl X ou com o botão direito, vou vir na minha área onde eu vou utilizar ele, posso colar esse gráfico, que olha que legal, digamos que eu vou digitar o valor aqui, o valor que eu quero pesquisar. Vou pôr 50, ele não plotou no gráfico, mas se eu for na minha área onde eu criei meu gráfico e pegar esse valor de 80 e falar que ele é igual àquela célula que está o C2, né, que seria o 50, dou um Enter. Agora o que eu digitar aqui na minha área, ele vai plotar no meu gráfico, olha só, 20, 35 e assim por diante. Uma outra dica legal é a gente inserir um elemento de texto. Eu venho aqui em inserir, formas, vou pegar aqui essa caixa de texto, eu vou abrir ela aqui e olha só, ela está selecionando para mim digitar um texto. Eu vou clicar fora e selecionar o elemento, ok? Olha só o elemento sem a seleção de texto. Quando eu pego somente o elemento, eu posso vir aqui na caixa de fórmulas e falar que ele é igual à célula C2 e vou dar um Enter. Agora, o que eu mudar na célula, muda nesse elemento de texto. Eu posso centralizar essa informação, deixar um texto maior aqui, olha como fica bem visual. Trago ele mais para cima, vou deixar sem preenchimento para ele não cobrir o gráfico e também sem linhas. E agora, quando eu digito um valor aqui, ele plota no gráfico tanto o valor quanto a posição dele na minha escala e mostrando também o meu indicador, certo, pessoal? E é isso aí, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considera compartilhar ele com mais pessoas, deixa o like, se inscreve no nosso canal para você receber mais notificações de conteúdos como este. E caso você ficou com alguma dúvida também, utiliza aí áreas de comentários, ok, pessoal? Vou deixar o convite para vocês aqui conhecerem o nosso curso de Excel completo também na descrição desse vídeo. Até a próxima!